Olá, queridos e queridas, espero que estejam todos muito bem. No Minutos Terapêuticos de hoje, quero contar para vocês que às vezes as pessoas que perdem um ente querido me procuram para perguntar se devem contar para as crianças ou para a criança daquela família sobre o que aconteceu, sobre a morte. E se sim, qual seria o melhor caminho para fazerem isso? Eu invariavelmente respondo que sim, a criança não só merece saber a verdade, como ela precisa dessa verdade. Numa casa em que aconteceu a morte de alguém importante, a criança percebe a agitação, a tristeza, percebe que algo muito difícil está acontecendo em torno dela. E se os adultos não conversam, não contam para essa criança, essa angústia cresce muito no seu coração, ela não tem ferramentas ainda para dar conta, para elaborar o que está acontecendo, fica tudo muito fragmentado. Às vezes a criança até sabe, já se deu conta que morreu, mas como ninguém fala, ela vai aprendendo de uma maneira indireta que a morte não deve ser comentada, que esse é um assunto proibido, e que ela também não pode expressar os seus sentimentos, a sua dor para as outras pessoas. Totalmente disfuncional. Então, sim, o adulto que vai conversar com essa criança, ele tem que ir munido de algumas virtudes, né? Simplicidade, clareza, amorosidade e, claro, a verdade. Nós não inventamos conceitos diferentes, não contamos mentiras. Então, não se diz para a criança que a vovó virou uma estrelinha, ou o gatinho, ou o cachorrinho. Nós também não dizemos, olha, a mamãe foi morar num outro lugar distante e agora a gente se comunica com ela só através das nossas preces. Nós dizemos o que aconteceu, né? A pessoa morreu, falamos, usamos essa palavra, morreu. Isso acontece com todas as pessoas, isso é universal. A criança consegue sim suportar esta verdade. O que fica muito difícil, claro, e aí até impossível, é se essa criança não sentir que está recebendo o suporte necessário. Então é importante que o adulto esteja ali, né, como um lugar de força para essa criança. O adulto pode falar também que está difícil para ele, pode contar da sua tristeza, pode até chorar, mas também vai dizendo à criança que ela vai receber tudo o que ela precisa, todo o suporte para se desenvolver nesse mundo, que ela não está sozinha, que ela tem os familiares, ou principalmente esta pessoa que está conversando. Isso. Um caminho muito bom para se tratar sobre essa temática com criança é a biblioterapia, é a leitura de livros, contação de histórias, livros que têm gravuras e textos que tratam dessa temática da morte e do morrer. Então a criança, conforme nós vamos contando a historinha, ela vai se identificando com o personagem e ela vai percebendo que aquilo que está acontecendo com aquele personagem também pode acontecer com ela, ou já está acontecendo, ou já aconteceu. Então, por exemplo, tem lá uma historinha que está a mamãe ursa com o filhotinho ursinho, estão fazendo uma caminhada e acontece um acidente, a mamãe ursa morre. Esse filhote passa por grandes apuros, dificuldades, medos, dores, mas no desenrolar dessa trama vão surgindo outros animaizinhos, né? Se tornam amigos e esse ursinho vai encontrando o que ele precisa para se desenvolver. E no final da história, apesar da ausência, apesar, né, da saudade dessa mãe, ele consegue seguir adiante, né? Consegue tocar a vida. Quando nós estamos contando a história, a criança, repito, ela se identifica com o personagem. Então, no movimento empático, essa criança vai sentir também medos, tristezas e vai ter o que nós chamamos de catarse. Então, no desenrolar desse enredo, também a criança vai se dar conta de que, assim como aquele ursinho, né, superou e conseguiu continuar vivo, ela também vai receber o que ela precisa para dar certo, para seguir adiante, para superar essa grande crise. Pode ser que essa criança, no meio, no final da história, em qualquer ponto, ainda queira trazer outras perguntas, queira falar, colocar outros pontos. Ótimo, nós acolhemos, paramos, respondemos, estamos ali, né, para dar todo esse suporte à criança.
Certa vez, quando meu filho caçula, era pequeno, ele, um belo dia, chegou para mim e perguntou: mamãe, você vai morrer? E aí eu respondi a ele: você está me perguntando se eu vou morrer quando ou se eu vou morrer de verdade algum dia? Ele falou: não, eu queria saber se você vai morrer logo ou se você vai demorar para morrer. E então eu respondi: olha, eu me cuido bastante, eu quero ficar viva, mas eu não posso te garantir isso. Eu não sei até quando eu vou estar aqui, né, Gabriel? E aí a história, né, a nossa conversa foi se ampliando, ele falou da morte dele, falou da morte de um peixinho que ele tinha, e isso foi muito rico. Então estarmos ali disponíveis para conversar sobre este tema, né, sem medos, sem fobias até, é muito importante. A criança precisa encontrar um campo fértil onde ela possa dialogar sobre este e todos os outros assuntos. É isso. Um abraço e até breve.